muita energia no palco do Vitude Summit. Ela, Grazi Mendes! Maravilhoso. Tem um poeta que diz que a alegria é a prova dos 9, né? Então, quero agradecer muito a Mari por isso, por essa energia toda que você trouxe para cá. A gente sente no corpo, né? Que coisa linda. Obrigada por isso. E assim, depois da Mari entrar uma mineira mais monotônica, né? Eu vou ter eu que lute, não é isso? Nesse desafio aqui. Mas antes eu quero chamar a Rafa, que ela tem uma notícia do estilo promoção, promoção. Tem uma coisa boa para ela contar para vocês aqui. E ela vai contar. Eu sou Aparecida, eu vim com a Rafa também, gente. Que a Rafa falou, Mari, vem, eu vou. Tá bom, tô aqui, querida. Bora, Rafa, conta pra gente o que é aí. Oi, gente. Tá funcionando aqui? Estão me ouvindo? Para fechar aqui o segundo dia de Vitude Summit, a gente separou um sorteio super especial de 7 livros. Chique! Então, 2 livros são da Grazi. Valeu a pena ficar, né? Tá vendo? E 5 livros são da Tati. Então, também quem estava aí interessado, ainda não tinha conseguido comprar, agora pode participar do sorteio. E eu vou pedir para quem ainda não estiver no grupo do WhatsApp, aqui no QR Code do crachá de vocês, tem o link do grupo. Então, vocês podem entrar lá e lá tem um formulário muito simples, que é nome e telefone. E aí, no final da palestra da Grazi, a gente vai sortear esses 7 nomes e a Grazi anuncia e vocês vão poder ir lá na sala VIP para pegar o livro e ganhar um autógrafo especial, tá bom? Chique, participem por né? aí. Salve de palmas para a Rafa. É com você. Obrigada, que Bora, organizou essa logística em 5 minutos. Falando assim, olha, nós estamos com um livro aí, dá um jeito. Em 5 minutos ela organizou tudo, já tem link, já tem tudo. Então, estou super feliz. Gente, eu estou ciente de que eu sou a barreira entre esses 2 dias aí intensos e a ida de vocês para casa numa quinta-feira em São Paulo. Né? Então, assim, vou tentar fazer valer a pena esse tempo que a gente vai conversar aqui. E aí eu vou trazer um mix de várias coisas que eu tenho pensado, refletido, mas também um pouquinho da minha própria experiência. Para quem ainda não me conhece, né? Além de mineira, eu também tenho uma atuação como autora do Ancestrais do Futuro, executiva na área de tecnologia. Hoje eu cuido do que a gente chama de região Américas, de uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo, a ThoughtWorks. Sou professora, esse é o título mais bonito que eu tenho. Né? Trabalho aí nas principais escolas de negócios da América Latina. Tenho o prazer também de fazer há 2 anos consecutivos a abertura do programa Columbia Women's Leadership, que é um programa vinculado à Universidade de Columbia para a formação de mais mulheres líderes no mercado de trabalho e como um todo. Tenho uma atuação com projeto social, então sou cofundadora do Voa Papagaio, lá na comunidade do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, para ampliação da entrada da juventude periférica nas universidades, embaixadora do Pacto das Pretas. Então, onde tiver uma conversa sobre como que a gente pode ampliar os espaços, me chama, vou estar lá também. Então, tem um link aqui para quem quiser continuar essa conversa depois. Grazi, você falou de um estudo, tem um livro, tem alguma coisa? Me chama lá, que a conversa começa aqui, mas ela continua enquanto a gente quiser. Em 1920, um economista Keynes, John Keynes, ele fez uma previsão. Ele estava escrevendo um material que é esse Economic Possibilities for Our Grandchildren, ou seja, possibilidades econômicas para os nossos netos, e ele previu que até 2030 nenhum ser humano precisaria trabalhar mais que 15 horas semanais. E ele falou, com o avanço tecnológico, fizer as contas, 9 fora, não é preciso trabalhar mais que 3 horas por semana, mais que 3 horas por dia. E eu quero fazer uma pergunta, quantos de vocês estão trabalhando 3 horas por dia, no máximo? Temos as 15 horas semanais, estamos chegando perto disso? Então, por que eu trouxe essa perspectiva? Porque muitos dos filósofos da tecnologia apostaram
que a gente iria ampliar a capacidade computacional, a gente ia transferir para as máquinas, né, muitas dos trabalhos enfadonhos, repetitivos, e com isso a gente desocuparia as pessoas para as pessoas fazerem o quê? Se encontrarem, lerem livros, apreciar a natureza, fazer isso. Não está funcionando muito bem. Só que isso tem uma conexão com uma ideia, né, que é uma lei que funciona tanto para a tecnologia quanto para outras questões da sociedade, que é a lei das consequências não intencionais. A gente aposta na ampliação da produtividade para que a gente pudesse liberar o ser humano para outras atividades, mas a gente acaba acertando muitas vezes na possibilidade da gente criar a nossa própria obsolescência. Alguém aqui fez administração de empresas? Como formação, meus colegas e minhas colegas? Eu vou contar o que aconteceu na minha primeira aula, TGA 1, e vocês vão balançar com a cabeça se sim ou não, para entender se foi uma aula parecida com a minha. Estava todo mundo falando lá sobre o quanto que Frederick Taylor, Henry Ford tinham colocado a lógica da matemática para a gente poder fracionar os trabalhos e conseguir assim a tal da escala. E aí a gente comentava muito sobre isso. A aula de TGA 1 para vocês era mais ou menos isso, administração científica. E aí todo mundo falando lá desses caras, e eu fiquei muito conectada e impressionada com o Para Casa. O Para Casa era um filme de um futurista chamado Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Qual que era a mensagem central desse filme? Alguém que fez aí TGA 1 também, teve esse Para Casa. Quem não fez, mas assistiu o filme? Qual que foi a mensagem? Está tudo fracionado. Tá. Me ajuda. Mecanizado. Repetitivas e tudo mais. Posso tentar resumir isso num termo técnico? Vai dar merda. Essa era a grande mensagem. Porque enquanto a gente transferiu para as máquinas as habilidades humanas, a gente não se deu conta que a gente acabou robotizando muitas vezes as pessoas. E agora, em 2026, diante de tanto avanço tecnológico, a grande pergunta que fica no centro é: e aí, o que é ser humano diante de todas essas máquinas que estão colocadas? No final das contas, cada evento que a gente vai é uma mistura de fim de dia e fim de mundo. Não é uma sensação de as coisas estão mudando, está tudo muito rápida. Muita da nossa ansiedade do nosso tempo vem com isso. Só que a discussão sobre futuro, o Keynes achou que fazendo uma previsão quase que de 1 para 1 ia aumentar a capacidade computacional e que naturalmente aumentaria então a produtividade e naturalmente os seres humanos estariam liberados para fazer outras coisas muito mais interessantes do que as tarefas enfadonhas que a gente pode transferir para as máquinas. Só que o futuro não é para ser previsto. Ele é para ser imaginado coletivamente, porque futuro é um exercício de imaginação coletiva, e ele é também para ser construído coletivamente a partir da nossa capacidade de imaginar esse futuro e colocar a mão na massa para construir esse futuro e ir checando se a gente está conseguindo chegar próximo desse futuro que a gente imaginou. Só que qual que é o problema que a gente vive hoje? Uma grande crise de imaginação. Eu tenho uma conhecida, Rosa Alegria, uma das primeiras futuristas do Brasil. Ela faz um trabalho de letramento, alfabetização de futuros para crianças do Fundamental 2. E o primeiro exercício que é dado é pedir para as crianças imaginarem o futuro. 100% dessas crianças imaginam o quê? Os alienígenas vão invadir a Terra. Eles não precisam estudar mais, principalmente matemática, porque as máquinas vão tomar todos os empregos. E também a gente vai entrar em luta e briga por recursos básicos, inclusive brigar por água e por oxigênio, e depois a gente não sabe por que aumentou tanto a ansiedade, né, infanto-juvenil e outras questões. O que acontece quando uma sociedade, as crianças
imaginam o desfuturo ou não futuro. A gente tem uma crise de futuro, uma crise de perspectiva. Tem sido cada vez mais difícil a gente conseguir imaginar um futuro que seja melhor, mais potente para nós e para mais pessoas. A última pesquisa que teve sobre confiança é uma pesquisa global e ela nunca teve índices tão baixos de confiança no futuro. Só 30% da população global acredita que o futuro vai ser melhor do que o que a gente está fazendo hoje. E aí a gente tem um problema, porque se o futuro não está dado, ele pode ser imaginado e ele pode ser construído. A lógica é que a gente trabalhe para construir para que o amanhã seja melhor do que ontem. Senão a gente não está cumprindo o nosso papel de ancestrais do futuro que somos. Na ideia que a gente tem que honrar o que foi construído antes de nós e a gente tem que se responsabilizar por quem vem depois para que tenha um futuro melhor do que aquilo que a gente recebeu. Não é essa a lógica de avanço e de evolução da sociedade? E a gente está vivendo agora nessa encruzilhada histórica em que a gente está com uma grande crise de imaginação. E o que a gente tem construído, já que o futuro é um exercício de imaginação coletiva, quais são as narrativas de futuro que a gente tem alimentado dentro e fora das nossas organizações? Deixa eu ver se eu estou apertando aqui direitinho. Porque cada vez que você narra um tipo de futuro, e por isso que dentro das nossas organizações, quando a gente está narrando onde a gente quer chegar, um pouco daquele framework que foi apresentado aqui, né, qual que é essa visão do que a gente está fazendo, qual que é o nosso objetivo, isso são narrativas de futuro. Elas precisam ser responsáveis, porque elas influenciam o comportamento na sociedade, e as narrativas de futuro que nós estamos alimentando é que nós temos uma tecnologia maravilhosa, incrível, e que essa tecnologia tudo é mais rápido, melhor e mais barato do que a gente. Não é isso que a gente está construindo dentro dessa lógica? A gente está construindo trecos, ferramentas, que estão fazendo tudo mais rápido, melhor e mais barato do que a gente. E uma grande narrativa de que tem um mundo onde tudo funciona melhor sem precisar da gente. E tem pesquisas que mostram que 40% da população brasileira está morrendo de medo de que essas ferramentas tirem seus empregos. A gente discutiu aqui 2 dias sobre o valor, né? Qual que é o significado do trabalho. A gente está num momento em que a gente está se questionando por que eu levanto da minha cama e eu dedico 8, 9, 10 horas da minha vida para fazer o que eu faço e por que isso importa. Ao mesmo tempo, tem uma narrativa global de que aquilo que você faz hoje tem um robô que vai fazer isso, que já está fazendo isso mais rápido e muito melhor que você. Qual que é a grande pergunta que fica para a gente, então? A gente está na beira da irrelevância desse nosso papel relacionado às atividades do trabalho? Será que a gente está construindo a nossa própria irrelevância? E aí a gente fica discutindo essas questões que atravessam o trabalho, e quando eu vi aquele gráfico lá da felicidade, onde a nossa infelicidade está batendo exatamente com o período em que a gente tem mais dedicado ao trabalho, a gente vive, sim, uma crise em relação ao trabalho. Né? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas essa é uma crise do trabalho ou essa é uma crise de sentido? Qual que é o sentido? Por que eu faço o que eu faço? Mas qual que é o sentido da gente estar fazendo esse acordo coletivo e esse exercício? Então, talvez a gente precise falar mais sobre essa crise de significado. E tem uma pessoa incrível, uma liderança indígena, que eu tive o privilégio de conviver e fazer alguns trabalhos em conjunto, que é o Ailton Krenak, meu conterrâneo mineiro, e que ele tem essa expressão e que faz a gente refletir, que é que esse tempo que a gente está vivendo, ele é especialista em criar essa ausência do sentido do viver em sociedade, dessa ideia do próprio sentido da experiência da vida. A gente
nunca teve tanto poder computacional, mas a gente nunca teve tanta crise de sentido. De o que a gente está fazendo aqui, e está se falando sobre inteligência social. Quantas de vocês aqui brincaram na rua? De ralar joelho, de carrinho de rolimã, de queimada, rouba-bandeira. Cada região tem uma lógica que você tinha que fazer acordo, desenvolver a tal da inteligência social com gente diferente, dentro de um ambiente público, não é isso? Levanta para a mão para mim quem brincou na rua. Muito bem. Agora eu quero que você utilize a sua imaginação para se conectar com uma pessoa que está numa fase de criança ainda. Pode ser filho, filha, ou as opções mais em conta, afilhado, sobrinho. Pode ser uma dessas pessoas. Visualize essa pessoa com seu jeitinho, com tudo mais, né? E aí responda para mim, quantas dessas crianças hoje brincam na rua? E aí a gente está falando sobre o desafio que a gente tem de desenvolver inteligência social, a nossa capacidade de relação. Eu fiz essa pergunta porque ser um bom ou uma boa ancestral do futuro é a gente garantir que quem vem depois tenha condições melhores do que a gente. Então, é claro que cada época tem seus desafios, suas dinâmicas, sua forma de se relacionar, mas como é que a gente vai pensando em construir, nutrir ambientes em que isso não vai estar num livro, não vai estar num curso, vai estar na forma como a gente cria esses arranjos coletivos dentro e fora das nossas organizações. Porque a gente queria se conectar mais, a gente criou as redes sociais, nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão sozinho. Tem pesquisas que mostram que mais da metade dos norte-americanos não tem sequer um amigo para contar um perrengue, para rir de uma coisa, né? E a Organização Mundial da Saúde falou que a ausência desses relacionamentos, essa solidão impulsionada por várias questões do nosso tempo, corresponde a você fumar 15 cigarros por dia, em termos de impacto no seu corpo, na sua saúde. A gente também fala muito sobre engajamento, está todo mundo aqui pensando em como fazer com que as pessoas possam trabalhar melhor, mais felizes, que elas possam ter sentido naquilo que fazem, quando 70% das pessoas responderam que não estão engajadas com aquilo que fazem. Não levante a mão, porque sua liderança pode estar perto de você. Mas quem aqui não tem vontade, quase todos os dias, de largar tudo e vender miçanga na praia? Eu falei, não se exponha, né? Pode ficar só assim, não precisa nem fazer movimento, né? Porque tem essa relação que a gente está indo para o trabalho. Né? A gente está fingindo que a gente está fazendo várias coisas, mas no final das contas ninguém queria estar ali no final das contas. Né? A gente tem mais de 60% das pessoas alegando essa exaustão emocional, que tem a ver também com as grandes crises que a gente está vivendo no mundo como um todo. Isso atravessa os negócios que a gente está falando. Não dá para falar que a nossa cultura, a nossa microbolha ali está fora do nosso tempo. A primeira frase do livro do Byung-Chul Han sobre... esqueci o nome do livro agora, Sociedade do Cansaço, é que cada época tem as suas enfermidades fundamentais. A exaustão é uma grande uma enfermidade fundamental do nosso tempo, né? E uma grande crise global em torno disso, porque isso tem custado, depressão, ansiedade, mais de 1 trilhão anualmente. Então, esse é um impacto econômico também, é um impacto social. Então, a gente vive um momento que essa grande encruzilhada histórica não é para falar assim, poxa, Grazi, acabou de ter uma palestra sobre alegria e você está colocando a gente para baixo, vamos ter que chamar ela de novo para vir aqui. Mas eu acho que, assim, Ariano Suassuna, quando perguntado se ele era otimista ou pessimista, ele deu a resposta que eu mais gosto, que ele falou assim, às vezes o otimista demais é um tolo, porque não vê os dados e tudo,
E o pessimista é um grande chato, e a gente já viu o impacto de gente chata na vida dos outros aqui, né? E que bom mesmo era ser realista e esperançoso. Porque ser realista é a gente olhar para as grandes questões que estão aqui. Mas se você olhar para esses dados, dá um desânimo. Eu vi vocês estavam todos felizes com a palestra anterior, e de repente o ombro começa a fechar, né? Começa a baixar e ficar meio chateado, assim, onde que ela vai chegar com essa história, né? O nosso fim do mundo, talvez. Mas a Gallup fez uma pergunta, e a grande pergunta é o que as pessoas esperam das lideranças, e olha essa resposta: esperança. Mais de 53% das pessoas, e principalmente os funcionários mais jovens, responderam que esperam que as lideranças consigam promover esperança. E esperança, na tradução do nosso ambiente, pode significar várias coisas. Pode, inclusive, ajudar as pessoas, diante de tantas crises que a gente está vivendo, a imaginar caminhos possíveis e construir visões em relação a isso. Eu posso ajudá-las a sonhar os seus próximos passos de carreira. Eu posso ajudá-las a entender que, diante de desafios muito grandes, talvez o que a gente vai conseguir fazer é até aqui, e que isso vai ser bom o suficiente. A gente pode ajudar a fazer essa construção. E confiança, a tradução para confiança naquilo que a gente faz, é coerência. Coerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz no cotidiano. As pessoas estão buscando isso das lideranças, enquanto as lideranças estão com uma série de desafios, porque as lideranças também querem ter um pouco de esperança. As lideranças também querem acreditar que nesse futuro que tão rapidamente a gente está construindo, elas também são relevantes. Então, está todo mundo atravessado e buscando esperança, e eu gosto que a gente esteja no momento de buscar esperança diante dos desafios, porque otimismo é essa capacidade, a gente não tem a capacidade de lidar com a adversidade a partir do otimismo, mas a esperança só existe no apesar de. Só existe esperança no apesar de. E apesar de todas as coisas. Então, a esperança precisa trazer consigo um senso de realidade, porque isso gera para você indignação e coragem para você fazer as mudanças que precisam ser feitas. E aí a gente tem 3 grandes ideias perigosas que a gente vem construindo, essas ideias a partir de nós mesmas, e que têm impedido a gente de conseguir ter esperança, tanto nesses novos desafios que a gente tem no ambiente de trabalho, mas a esperança até no próprio futuro. A primeira delas é que a gente é o que a gente tem. Então, se eu sou aquilo que eu tenho, eu vou querer ter cada vez mais, né, para eu poder ter mais. E o capitalismo já está fazendo as coisas ficarem difíceis para a gente ter mais, né? A gente tem grandes desafios aí. Só que a gente cria essa ideia de que eu sou aquilo que eu tenho. A segunda é que eu sou aquilo que eu faço. Se eu sou aquilo que eu faço, né, numa ideia de quase que um sequestro de subjetividade, e eu me torno meu crachá, eu me torno meu cargo, eu me torno a atividade, o que acontece quando aquela atividade é executada por uma IA? O que acontece quando eu sou demitida? O que acontece quando eu preciso parar? O que acontece quando eu preciso sair de licença? O que acontece quando eu construo a minha identidade, que eu sou aquilo que eu faço? E se eu sou aquilo que eu faço, eu preciso fazer cada vez mais. Então, essa ideia de você encontrar com alguém e imediatamente perguntar como é que você está, e a gente normalizar a ideia, estou exausta, estou cansada, estou correndo o tempo todo, tem também uma associação quase que de status. Quanto mais cansada e exausta você estiver, mais significa que você é uma pessoa produtiva, e mais a gente fica colocando aquela ideia da produtividade tóxica. Certa vez, participando de um evento de mais de 5.000 pessoas, acabou minha palestra, veio uma jovem e falou o seguinte: para eu estar na lista da Forbes, eu tenho que ter quantos burnouts? Aí eu falei, nenhum. Não é me conta um pouco mais do que você está falando. Eu falei, não, porque todas as pessoas de sucesso que eu tenho visto têm uma narrativa de terem tido 2, 3, 4 burnouts. Quantos burnouts eu preciso para poder estar na lista da Forbes? A gente faz uma associação de que eu sou aquilo que eu faço.
E se eu sou aquilo que eu faço, eu tenho que fazer exaustivamente cada vez mais, já que eu estou até numa luta por relevância. E a terceira e última é que eu sou o que os outros pensam de mim. Se eu sou o que os outros pensam de mim, então eu tenho que parecer cada vez mais perfeita. Não à toa os filtros estão por aí. Para quê? Para que a gente possa desenhar uma vida cada vez mais maravilhosa, brilhante, que a gente compartilha, né? E que as outras pessoas vão rolar e falar assim: só eu que sou triste, só eu que tenho boleto, só eu que tenho problema. Então, gente, diante dessas 3 verdades que a gente conta para a gente mesmo, eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu faço e eu sou o que os outros pensam de mim. Isso cria um espaço para a gente de, talvez, diante de tudo aquilo que a gente tem construído, qual que é o meu valor, então? Porque eu não estou conseguindo ter as coisas, está tudo caro, né? Está tudo muito caro. Eu não estou conseguindo trabalhar mais, porque eu estou exausta, né? E o trabalho está em crise de significado. E sustentar uma perfeição, né, é impossível e está cada vez mais cansativo. Então, a gente, nessa crise de sentido, e isso bate com uma informação que ela é muito preocupante, que é quando as pessoas, e a gente tem um aumento de suicídio infanto-juvenil, a gente tem um aumento de índices de suicídio, e alguns estudos mostram que o comportamento suicida, com frequência, as pessoas descrevem 2 palavras, que é inútil e sem valor. E a gente vem conversando e fazendo vários projetos, principalmente vinculados com os jovens, em que essas palavras aparecem muito. Eu me sinto inútil e sem valor. E aí, no SXSW desse ano, e um dos temas que vocês já devem estar ouvindo e trazendo muito, é uma ideia do mentoring, né, que é uma ideia da gente ajudar a construir ambientes em que as pessoas possam sentir que elas têm valor e que elas são importantes. E quem sabe assim, a gente conseguir imaginar coletivamente outras possibilidades de, ao invés de narrar um mundo em que as máquinas, os trecos, vão fazer as coisas melhor do que a gente e que o futuro não precisa da gente para acontecer, e a gente construir a nossa própria inutilidade, que a gente possa construir outras possibilidades. Porque, no final das contas, tem em todos nós essa placa invisível com essa grande pergunta que está sendo feita pelos nossos filhos, que está sendo feita pelas pessoas, né, que estão ao nosso redor, pelos nossos funcionários. As pessoas estão perguntando: por favor, me diga, eu importo? Eu importo? E essa é a pergunta que tem ficado dentro da gente. Então, esse conceito de mentoring é um conceito de que todo ser humano, né, tem uma necessidade intrínseca de se sentir importante e impactar o outro. E, nesse momento, a gente está tentando responder essa pergunta. Diante de tudo que a gente fez historicamente, né? Qual que é o meu papel? Eu sou importante? E o que eu faço tem impacto e importa? Essa é a grande pergunta, e muitas vezes a gente deixa para responder quando a gente está bem mais velho lá na vida, porque a gente está pensando no tal do legado. Mas essa é uma pergunta que está urgindo todos os dias na nossa agenda, perto da gente. E nessa ideia do mentoring que foi trazido pela jornalista, pela Jennifer Wallace, ela colocou 3 grandes dimensões para a gente trabalhar a ideia do mentoring. A primeira dela é: as pessoas querem ser vistas. É a primeira. A nossa necessidade de sermos vistos integralmente, com as nossas identidades, com as nossas vulnerabilidades. A gente quer ser visto para além daquilo que a gente entrega. A pergunta aqui é: você consegue me enxergar para além da entrega que eu faço? Para além da performance que eu entrego? A gente viu na palestra anterior sobre escutar as histórias e conhecer as pessoas. As pessoas querem ser vistas. E não são as outras pessoas, eu, você,
De alguma forma, todos nós estamos buscando caminhos para a gente poder ser vista em um mundo de tanto ruído e que está todo mundo olhando para algumas telas e tem alguém parado na nossa frente perguntando: você está me vendo? Você está me vendo de verdade assim? Quem eu sou? A segunda dimensão é de sermos desejados. A gente tem essa necessidade das pessoas quererem estar do nosso lado. Das pessoas quererem compartilhar a vida com a gente. Querer fazer um trabalho junto com a gente. A gente ser desejado numa reunião, alguém se lembrar, cadê fulano, cadê Beltrano? A gente ser desejado para os projetos, a gente ser notado, a gente ser lembrada. O trabalho remoto, o trabalho distribuído, trouxe também uma série de camadas de pessoas que começaram a dizer: se eu sumir, ninguém nota. Se eu passar um tempão sem aparecer, ninguém vai notar. Essa é uma pergunta que vem, né, desse desejo de eu saber que as pessoas querem estar perto de mim. E o terceiro é ser importante. Importante é uma sensação de: cara, o que eu faço importa? Tem impacto? O que eu estou deixando? O que eu estou construindo? Todas as pessoas deixam rastros, todas as pessoas impactam, mas a gente está conseguindo ter noção desse impacto e ampliar o impacto positivo que a gente causa nas pessoas? Que impacto é esse? Então, as necessidades de ser visto, de ser desejado e de ser importante. Como é que a gente traduz isso nas nossas práticas, nas nossas comunicações, na forma como a gente se relaciona com as pessoas verdadeiramente? E diante dessas necessidades, que são extremamente humanas, amplificadas agora, porque a tecnologia ela não cria a solidão, mas ela pode amplificar esse processo. Ela não cria as violências, mas ela pode amplificar. Ela não cria a inutilidade humana, mas ela pode amplificar esse sentimento de que talvez eu não consiga traduzir por que eu existo e por que eu faço o que eu faço. É uma questão extremamente filosófica, mas assim, a gente já está vendo que a gente está transferindo todas essas necessidades para aquilo que a Esther Perel chama de intimidade artificial. Vocês devem ter visto, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza o ChatGPT. E qual que é a primeira forma de utilização que a gente tem usado? Para terapia e se relacionar. O que está acontecendo que a gente está preferindo fazer essas perguntas existenciais? Eu importo, o que eu faço importa, que inclusive a pergunta feita que os adolescentes mais fazem para o ChatGPT é se eles são importantes. E a gente está fazendo essa conversa com máquinas, onde não tem a fricção da relação, onde tem o efeito bajulador, mas também não tem o efeito da gente poder construir isso do jeito que humanamente nos traz essa potência. E tem um conceito do beautiful mess. A gente está com essa necessidade cada vez maior da gente ter relações mais profundas e mais sinceras com as pessoas. A gente está transferindo isso para as máquinas porque está sendo difícil para a gente criar esses relacionamentos entre a gente. Só que a gente quer essa versão perfeita para passar para as outras pessoas. Mas ninguém quer se relacionar com esse lugar. Essa perfeição, ela não existe. Além disso, ela é chata pra caramba. Quando é que a gente se relaciona efetivamente? A gente se relaciona... O termo técnico já está liberado pelo horário? A gente se relaciona nas nossas merdas. A gente se relaciona nas nossas... Tá filmando isso, gente? Cuidado. Depois vocês tiram essa parte. Mas a gente se relaciona, né? Agora vocês podem filmar. A gente se relaciona nas nossas vulnerabilidades. A gente se relaciona quando a gente sabe que o outro também passa os perrengues que a gente passa. Que o outro também está sentindo que está difícil manter a sua relevância. A gente se relaciona com o outro verdadeiramente na hora que a gente vê que o outro sofre, que
que o outro também está cansado, na hora que a gente sabe que o outro também está com dúvida se o que faz importa, está bom ou se não está, a gente se relaciona nessa vulnerabilidade. E isso é de uma potência. Spinoza diz que cada coisa nesse mundo tem um grau de potência. Tudo que existe tem um grau de potência. Que você pode explorar ou não, alcançar ou não o máximo dessa potência a partir das suas experiências, mas que cada coisa nesse mundo tem o direito de experimentar a expansão dessa potência. Só que ele fala que esse grau de potência ele só se amplifica quando eu encontro com o grau de potência de uma outra pessoa. E ao encontrar com esse grau de potência, ou seja, a existência humana só existe no entre, na relação, a nossa existência como seres sociais só existe na relação, e não na relação artificial, a gente se expande nessa relação. Spinoza construiu toda uma lógica para isso, mas meu conterrâneo Guimarães Rosa disse, é junto dos bons que a gente fica melhor. E isso explica. Esse grau de potência nosso só vai ser expandido na nossa capacidade de criar relacionamentos que vão nos ampliar e que eles são verdadeiros, mas eles só vão se conectar nas nossas vulnerabilidades. O termo técnico vocês já sabem, mas é nesse lugar. Eu sou uma paciente oncológico. Em 2023, eu fui diagnosticada com câncer agressivo, câncer de mama, triplo negativo, estágio 3. Há 1 ano esse câncer espalhou. Quem está mais próximo, já teve alguém na família, entende o que significa metástase, né, e estar em cuidados paliativos. Hoje eu sou uma pessoa que vive em cuidados paliativos e eu faço quimioterapia toda semana. Então amanhã tem sessão de quimioterapia, 5, 6 horas de quimioterapia. Um câncer que já está muito avançado e os médicos se reúnem cada vez que eu vou lá para poder dizer, como é que você pode estar assim? Eles ficam me xingando porque eu fico negociando as minhas viagens com eles. Essa quimio não pode ser aqui porque eu tenho que ir para Nova York fazer esse projeto. Essa quimio não pode ser aqui porque eu tenho que ir no Vitude, preciso estar bela, preciso estar bem, preciso estar forte. E eles perguntando, e os amigos também perguntam, como é que pode? Porque se você fechar o olho e imaginar uma pessoa com câncer avançado em cuidados paliativos, você vê essa belezura na sua imagem? E aí eu tenho pensado sobre isso. Obrigada, obrigada. Obrigada. Eu combinei com elas para fazer isso. E aí eu comecei a pensar sobre isso na conexão com o mentoring, nessa ideia. E aí eu vou contar para vocês alguns dos meus segredos para diante do maior desafio da minha vida, uma doença grave que compromete a continuidade da vida de uma pessoa que gosta da vida e a vida sorri para mim de volta muitas vezes e que tem dançado com o tempo. Mês passado atingiu aquilo que estatisticamente seria a expectativa de vida para mim e eu estou no lucro estatístico, então, e eu fiquei pensando, então, quais serão os meus segredos? Eu quero trazer para vocês algumas histórias para ver se diante, talvez até da possibilidade da gente estar criando um mundo que ele pode acabar em termos da nossa relevância num determinado tipo de mundo, e talvez seja a hora de um tipo de mundo acabar para que a gente possa ter outras possibilidades. Mas diante disso e da própria possibilidade iminente e cotidiana do meu mundo acabar em breve, eu quero mostrar para vocês o efeito Lino. Lino é um jardineiro que há 3 anos, ele, de 15 em 15 dias, desde que eu tive o diagnóstico de câncer, ele leva um arranjo de flores para mim. Ele não falha, de 15 em 15 dias, ele traz um arranjo de flor. Ele não fala muito, ele é mais quieto, mas ele fala assim, você gosta de flores, e eu vou trazer flores para você de 15 em 15 dias. Uma vez eu falei
para com isso, Lino, tem onde mais pôr flor aqui, né? Já tá muito. E ele falou assim, eu não vou parar, eu vou continuar trazendo. E toda vez que eu olho para as flores de lino, eu lembro da potência humana de você, diante daquilo que você faz. Você conseguir fazer um bem tão grande para alguém, com uma coisa que poderia ser simples. Lino me faz me sentir vista, Lino me faz sentir que eu importo com uma flor. Porque ele entendeu que eu gostava de flor, e ele não consegue, ele falou, o câncer eu não consigo curar, mas a flor eu consigo te dar. E eu quero os amigos, né? A amizade. Eu estou aqui com a Ana, que saiu de São Paulo para ir no meu aniversário, que foi uma maratona, foi uma aula de spinning, com aula de dança, com um tropeiro, e Ana olhava para mim na bicicleta, que ela nunca tinha feito spinning, e falava, eu estou dando todo o meu sangue latino nesse lugar. Saiu gente de vários países, foram lá para Belo Horizonte, para a gente fazer uma aula de spinning juntos, para celebrar a vida. Essa foi a aula com samba. E o povo suando e batendo lá os recordes da pedalada. Tinha na aula 30 no grupo da bicicleta, mas quase 50 que foram para a dança. Depois foram lá para o tropeiro. O dia seguinte que saiu o diagnóstico da metástase, que o câncer tinha avançado. Foi um dos dias mais felizes que eu tive. E na noite que chegou o resultado, na sexta, foi tudo aqui no sábado, o meu marido virou e falou assim, cancela tudo, vamos ficar deitado em posição fetal para a gente se abraçar nesse momento. E eu falei, não, vamos celebrar a vida, porque as pessoas saíram de vários lugares do mundo para celebrar a minha vida, e agora que eu preciso dessa alegria. Os leucócitos estavam baixos, os leucócitos subiram. Numa outra vez, que eu não pude fazer a quimioterapia porque os leucócitos estavam baixos, o médico falou, a gente não vai poder fazer agora. Eu falei, então eu vou para Salvador, comer uma moqueca. Tinha um festival lá, eu comi moqueca, os leucócitos subiram, e eu falei, está cientificamente comprovado que o senhor, falei com o oncologista, você vai me recomendar a medicação, mas você também coloca a muqueca nesse protocolo novo. E aí, quando eu penso que eu tenho um diagnóstico, mas vocês não ficam me olhando com essa cara, não, porque ninguém sabe também o dia que vai. Ninguém sabe. E esse pensamento de eu importo, a família inteira foi na consulta com o oncologista para dizer as coisas que eu fazia. Porque a família preocupa, queria que eu ficasse em casa, né, dentro do meu cantinho, do meu refúgio lá em Nova Lima. E aí todo mundo se juntou falando, mas ela viaja, ela gosta de abraçar as pessoas, ela fica indo para lá e para cá, ela trabalha como executiva, mas dá palestra, mas dá aula, não sei o quê. Faz ela ficar em casa. E o oncologista sabiamente falou, se fosse um de vocês eu faria isso. Mas eu não vou fazer isso com ela, porque essa daqui, ela pode até não morrer agora, mas ela vai matar vocês de raiva se vocês prenderem ela dentro de casa, porque o que ela faz importa. E quando veio a metástase, eles perguntaram, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero continuar fazendo exatamente o que eu faço, porque o que eu faço, eu sei que amplia espaços, eu sei que o que eu faço faz com que outras pessoas possam criar outros modelos de trabalho diferentes. O que eu faço importa. Isso vem de um aprendizado que eu tive com minha mãe e com meu pai, que eu não aprendi em MBA nenhum e nem em nenhum grande curso que eu tenha feito. Tudo aquilo que você toca precisa ficar mais bonito depois de você. Talvez nenhum de nós aqui consiga efetivamente resolver o problema da ansiedade, o problema do estresse, o problema desse mundo, desse vucu-vucu que a gente está criando,
né, que é essa mistura de fim de dia com fim de mundo, que você acorda achando que depois de uma pandemia a gente vai dançar com Kumbaya, a gente cria guerras. Tem mais de 189 conflitos acontecendo agora pelo mundo. Isso dá para a gente uma sensação de impotência, de pequenez, de será que a gente vai conseguir fazer coisas melhores e mais bonitas? Mas diante dessa impossibilidade da gente resolver as grandes coisas, lembra de Lino? A gente às vezes não pode curar um câncer, mas a gente pode dar uma flor. Lembra da minha rede de amigos? Eles também não podiam reverter a metástase, mas podiam pedalar, suar comigo, sambar comigo, dançar comigo, num dos dias mais difíceis da minha vida, e me ajudar, que os meus leucócitos saíram. Tem sempre uma mudança que a sua caneta alcança, tem sempre uma mudança que o seu movimento alcança. E dá para fazer, passar pelos lugares e pensar, depois de vocês, o time fica um pouco mais saudável? Ou será que você é a pessoa que está aumentando a ansiedade do time? Depois de você, a pessoa que trabalha com você se sente mais potente, mais capaz? Se eu pudesse chamar as pessoas que já passaram pela vida de vocês aqui nesse auditório, quais são as histórias que elas têm para contar sobre o impacto que você tem na vida delas? Você deixa as pessoas mais felizes, mais contentes, ou mais tristes, angustiadas? Já teve uma história, né? Semana que vem eu entro em sabático com benefício da minha empresa. Quando você faz 10 anos, você ganha 3 meses, você fazer o que você quer da sua vida. O melhor benefício de saúde mental e emocional é você dar tempo para as pessoas. Fica a dica aí, tá, gente? Eu ganhei 3 meses remunerado para fazer o que eu quiser da minha vida com benefícios da empresa. Minha saúde mental vai ficar maravilhosa por conta disso. E aí, tem uma história de uma amiga que, durante o período do sabático, ela só queria falar sobre o alívio de não ter mais que fazer reuniões em inglês. Mas por quê? Porque a primeira vez que ela teve que fazer, mesmo sendo uma pessoa que trabalhava multinacional, sabia falar super bem inglês, quando ela fez a primeira reunião dela em inglês, uma liderança babaca fez de uma forma super desrespeitosa com ela publicamente. Depois disso, cada vez que tinha que entrar numa reunião, era praticamente uma crise de ansiedade. Quais são as histórias que as pessoas vão contar sobre você atravessar a vida delas? Você é a pessoa que faz com que alguém tenha uma crise de ansiedade toda vez que vai fazer uma coisa? Ou você é alguém que faz que a pessoa se sinta potente? Tudo que você toca pode ficar mais bonito depois que você passa. Em pequenas coisas, até nas mais complicadas, mas se você não se exercitar nas pequenas, eu falo que até enxugar o banheiro a pia do banheiro do avião, eu faço isso para quem vem depois, como um exercício para mim mesmo, de eu lembrar de tentar deixar os espaços melhores para quem vem depois, para que na hora que eu estiver numa treta maior, eu consiga trabalhar melhor com isso. E essa pequenininha aqui sou eu. Fui essa menina que lia debaixo da mesa. E bem pequena, eu vivenciei experiências de insegurança alimentar. Toda vez que a barriga doía, era debaixo da mesa, lendo os poucos livros em casa, que eu imaginava um mundo em que a gente podia fazer coisas bonitas, coisas potentes. Eu e os meus colegas, e a gente vivia grandes aventuras. E cada vez que eu tenho uma situação um pouco mais desafiadora, eu lembro dessa menina. E se eu estou sendo coerente com ela, com os sonhos dela. Por isso, talvez aos 8 anos de idade, foi meu primeiro papel de liderança como presidente de um clube de leitura na escola pública Zé Maria de Alquimim, lá em Venda Nova, porque ao chegar lá não tinha livros suficientes. Para mim, os livros tinham que estar na cesta básica, porque os livros me salvaram e podiam salvar outras pessoas. E desde então, esse cheque de coerência com essa pequena tem sido para mim o cheque se o que eu estou fazendo importa ou vale a pena. Eu tenho amigos muito famosos, a Ana, a Oprah, e isso traz a frase que quando eu me encontrei com ela ficou muito marcada. E ela falou que legado não é um prédio com o seu nome, legado não é um grande projeto. E ela, parafraseando a sua mentora, Maya Angelou, falou que legado é cada vida que você toca. E a gente, por isso, não tem noção do nosso legado, porque a gente está tocando pessoas o tempo inteiro.
ver se a gente se responsabiliza um pouquinho por esse rastro que a gente está deixando nesse mundo, porque esse mundo vai continuar tendo grandes desafios, com ou sem a gente aqui. Mas será que a nossa presença está sendo generosa no tempo que a gente tem? Será que diante de tantos tensionamentos que o nosso tempo traz, a gente está conseguindo ter uma presença generosa com a gente, com as outras? Como é que está? E o Davi Copenauer tem uma ideia, que é a queda do céu, que é quando a gente vivencia desafios tão grandes que é como se o horizonte diminuísse diante de nós, estivéssemos em queda. E o Ailton Krenak trouxe uma metáfora que eu quero trazer aqui. Talvez a gente vai sair daqui com uma sensação, cara, a gente tem tanta coisa para resolver, a gente tem desafios tão grandes, talvez o mundo esteja mesmo acabando e talvez a gente, como sociedade, antes de melhorar, vai piorar muito. E talvez a gente esteja em queda. Mas se não dá para evitar a queda, assim como nas minhas vivências com o câncer, não dá para evitar ele agora que está no estágio em que a medicina ainda não conseguiu encontrar uma solução. Talvez a gente possa criar os paraquedas coloridos, que é a metáfora que o Ailton Krenak traz para nós. E esses paraquedas coloridos podem nos dar algum alívio diante das coisas que a gente tem para fazer. Tem sido difícil ser otimista no nosso tempo, mas talvez a gente possa ir mais para a esperança. E os paraquedas coloridos podem nos dar um pouquinho dessa esperança. No meu caso, os meus paraquedas coloridos têm sido as flores, as amizades, as experiências como essa, um dia de sol, um cafezinho com canela, um dia comum, acordar. Eu tenho pegado meus paraquedas coloridos. Um passarinho que eu fico tentando adivinhar o som. E quem sabe assim eu vou adiando um pouquinho esse fim, mas construindo uma vida que vale a pena ser vivida, com presença, com entrega, com cuidado e tentando espalhar um pouquinho disso pelo mundo. Quero terminar com essa ideia dos paraquedas e agradecer, porque vocês ficaram 2 dias intensos, com muita coisa, muito conteúdo, e ficaram até agora para escutar essa conversa que a gente tem aqui. E eu espero, do fundo do coração, que vocês encontrem os paraquedas coloridos, que vocês criem paraquedas coloridos para outras pessoas também, e que diante de tanta feiura, de tanta brutalidade, de tanta doença, que a gente retorne para aquilo que tem de mais humano, porque amor cura, generosidade cura. E alegria, se Spinoza dizia que cada coisa nesse mundo tem um grau de potência e precisa ter o direito de expandir o seu grau de potência, e que a gente amplie a nossa potência a partir dos encontros, a gente encontra um jeitinho de se reencontrar no meio desse caos todo. Que vocês voltem para a casa de vocês, que vocês olhem nos olhos das pessoas que estão lá, que vocês dediquem tempo para elas, porque a vida é um fio. E quando você tem que pensar mais sobre a finitude, você não fica lembrando da planilha, você não fica lembrando da meta, você fica lembrando das histórias que as pessoas vão ter para lembrar quando você não estiver mais aqui. Você vai continuar viva enquanto as pessoas contarem histórias sobre você, que você esteja construindo boas e belas histórias, né, para você e para outras pessoas. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Obrigada. Grazi Mendes! Maravilhosa! Obrigada por ser o nosso paraquedas colorido.